Gálatas capítulo 4. Vamos orar mais um pouco? Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós não precisamos derramar o nosso sangue para que o Senhor venha, mas a graça do Senhor já nos envolve. Obrigado, Senhor Jesus, que os nossos ouvidos possam estar atentos à sua voz. Não nos deixe, Senhor Jesus, adorarmos aquilo, Senhor Jesus, que o nosso eu criou, mas que nós possamos ir diretamente ao seu trono, que nós possamos nos movimentar de acordo com que o seu trono se movimenta, que nós possamos acompanhar o Senhor, Deus, que nós possamos te acompanhar, que o nosso entendimento nessa noite possa ser aberto. É isso que eu te clamo, Senhor, é isso que eu te clamo. Gálatas 4, a partir do verso 1, diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que eles recebessem a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao seu coração, a qual nós clamamos: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Aleluia, aleluia. Eu acho que só o texto já estava bom demais. Eu quero falar um pouco hoje sobre identidade. É um tema que eu tenho falado bastante, mas é um tema que Deus tem falado bastante comigo. Identidade. A gente tem uma grande dificuldade de assumir a identidade que Deus tem pra gente. Porque quando a gente assume essa identidade, quando a gente toma posse daquilo que Deus estabeleceu para que a gente fosse, muitas vezes se levantam pessoas contra nós. Sabe o que acontece? Quando uma pessoa ela não entende a identidade que ela tem, e ela olha outra pessoa assumindo a identidade em Deus, a frustração dela cria nela uma confusão, e ela começa a brigar com essa identidade que você tem. Isso aconteceu com Jesus. Jesus começa a falar sobre tudo, e ele fala que ele é filho de Deus, e o povo olha para ele e fala: que ousadia, onde já se viu isso? Quem que ele pensa que ele é para falar que ele é filho de Deus? E quando a gente começa a assumir a identidade de Deus, acontece a mesma coisa com a gente. O Mário vive contando dessas coisas. Ele não briga mais com as pessoas. Aí as pessoas chegam para ele e falam assim: cara, mas você é santo, não é possível. Eu estou discutindo com você e você não responde. Que negócio é esse? Isso é identidade. Incomoda as pessoas que não a têm. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus nos chamou para ter a identidade de filhos, para que nós pudéssemos revelar essa identidade a outras pessoas.
A herança que nós recebemos foi o Evangelho. É isso que a gente recebeu. E é isso que a gente tem que fazer. Pregar em tempo e fora de tempo. E sabe como que a gente vai pregar? Não é apenas com a Bíblia, não, é com a nossa vida. Gente, muitas coisas pensando aqui na minha cabeça. Mas vamos lá. Deus nos chamou para viver uma vida. Uma vida de herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. E o que você tem feito dessa herança? Se é que você a recebeu. O que você tem feito com isso que Deus te deu? A Bíblia conta pra gente a história, uma parábola, que diz sobre os talentos. E ela fala que deu 5 a um, 3 a outro e 2 a outro, cada um conforme a sua capacidade. O que recebeu 5 foi lá e multiplicou, voltou com mais 5. O que recebeu 2 também conseguiu multiplicar, voltou com mais 2. Aí aquele que recebeu 1, ele pegou e falou assim: não, cara, se eu perder isso daqui vai ser ruim demais para mim. Sabe o que é? O meu Senhor é bravo. E se eu voltar para Ele sem nada, eu posso até morrer. Então eu vou pegar esse meu talento e vou esconder ele. Sabe o que aconteceu quando ele escondeu o talento? Ele escondeu a identidade que ele tinha. Do que adianta o sal se ele não pode salgar? Ou uma candeira se ela não ilumina a casa? Do que adianta? Do que adianta a gente ser herdeiros do reino de Deus? Cara, você já pensou nisso? O que é o reino de Deus? O que é ser herdeiro do reino de Deus? E o que você tem feito com isso? Ou você acha que você é muito novo para isso? Ah, não, eu sou muito novo, eu estou entrando agora no Docmus. Deixa eu falar uma coisa. O Espírito Santo, ele não pede carteirinha de membro, não. Ele não pede carteirinha de membro. Ele não vai falar para você assim: não, ó, quando você tiver 3 meses vindo na igreja firme, eu vou batizar você. Ele não precisa disso. Mas é que a gente é tão pequeno na revelação daquilo que Deus nos deu, que a gente pensa que precisa disso. Ah, não, quando eu tiver firme, aí vai acontecer. Quando você tiver a nova vida que vai acontecer. E a nova vida, ela não depende de tempo. Eu posso dizer para vocês que eu entrei na igreja tarde já. E durante muito tempo eu caminhei sem ter a nova vida. E tem muita gente que está entrando agora e já tem a nova vida. Cara, isso é para alegrar muita gente. A Bíblia conta outra parábola que é muito doida. Ela fala que um chefe saiu numa praça 6 horas da manhã e saiu chamando a galera. Falou assim: ó, vocês vão trabalhar aqui para mim. Vocês trabalham o dia inteiro aqui na minha lavoura. Quando chegar no fim do dia eu pago vocês 1 denário. Depois, quando deu umas 2 horas mais ou menos, ele voltou na praça, chamou e falou a mesma coisa: vocês trabalham para mim e eu te dou 1 denário. Depois, quando deu 6 horas, se eu não me engano, 6 horas.
Ele foi lá, me chamou de novo. Sim? Eles paravam sempre. 5 horas. Ele foi lá e chamou e fez a mesma proposta. Vocês trabalham para mim até o último horário e eu vou dar para vocês um denário. E quando esse senhor foi pagar, ele começou a pagar aqueles que chegaram por último. E ele entregou um denário na mão deles. Aqueles que estavam há mais tempo, eles começaram a pensar: cara, a gente vai receber mais. Foi combinado um denário, mas a gente vai receber mais. Esse cara trabalhou 1 hora. Que isso? Aí chegou o cara que trabalhou meio-dia, foi lá e recebeu um denário. E os caras já começaram a dar aquele gelinho no coração, né? Como é que é esse negócio? Ele trabalhou o dia inteiro, esses caras trabalham meio-dia e recebeu um denário. Coisa estranha. E aí chegou os que entraram 6 horas da manhã. E eles receberam um denário. E quando eles receberam esse um denário, eles ficaram muito bravos. E eles começaram a discutir. Como assim a gente recebeu um denário? A gente recebeu a mesma coisa que os caras que entraram 5 horas. Eles trabalharam apenas 1 hora. E eles receberam a mesma coisa. A gente trabalhou 12 horas. E o Senhor falou assim: mas o que eu combinei com vocês? O que foi que eu combinei com vocês? Eu combinei que ia dar um denário, não foi? De quem que é o trabalho? Quem que é o dono? Sou eu, não sou? Eu estou fazendo o que não é justo para vocês? Só que enquanto a gente não tem essa identidade e essa nova vida, isso pra gente é um absurdo. Como que uma pessoa pode estar entrando agora na igreja e já está fazendo a mesma coisa que eu? Eu exijo os meus direitos. Vou contar mais uma história para vocês. Jó, quantos conhecem Jó? Jó, depois de tudo que sofreu, os amigos começaram a falar no ouvido dele. E começaram a falar para ele: Jó, você está sofrendo isso porque você fez as coisas, cara. Não é possível você estar passando por tudo isso. Não é possível você estar passando por todo esse sofrimento se você não fez nada. Porque Deus, Ele é justo. Como é que pode isso acontecer? Isso começou a entrar na mente de Jó. E Jó começou a pensar assim também. Ele falou: mas eu não fiz nada. Muito pelo contrário. Tudo da lei eu cumpri. E aí ele chega para Deus e fala assim: Deus, isso é injusto. O que eu estou recebendo é injusto, porque eu cumpri todas as suas leis. Como que eu posso receber todo esse sofrimento? Aí começa o que eu chamo de quiz de Deus. Ele começa um questionário para Jó. Ele começa a falar assim: Jó, aonde você estava quando eu fundei a terra? Jó, fala para mim, aonde que você estava quando eu cheguei no mar e falei para o mar assim: ó, até aqui você vai, daqui você não passa. Jó, onde você estava na hora que eu comecei a nomear as estrelas e começar a dar nome para cada uma delas? Aonde você estava? E através disso Deus mostra o quão grande Ele é. O quão grande Ele é. Mas a história de Jó acaba muito bem, porque no fim ele entende o que ele tinha que fazer. Em vez de ele orar para Deus começar a restituir aquilo que ele tinha perdido, ele olhou para o lado e viu o quão perdidos os amigos deles estavam. Semana passada, retrasada, a Isa e o Gu contaram o testemunho deles. Um perdido dentro da igreja e um perdido fora da igreja. E os amigos de Jó, eles estavam perdidos dentro da instituição. E quando Jó viu isso, ele orou pelos amigos dele.
E Deus transformou a sorte de Jó. Porque o reino de Deus, ele funciona assim. O reino de Deus é uma família. E um irmão se importa com outro irmão. Quando Jó parou de olhar para o próprio umbigo, e aquilo que tinha acontecido, todo o sofrimento que tinha acontecido, porque tinha acontecido, e olhou para a vida dos amigos dele que estavam perdidos, e ele orou. Deus restituiu tudo que ele tinha em dobro. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quando ele entendeu que não era ele, não era sobre ele, sobre o que ele tinha sofrido, houve a transformação, e ele pôde receber. Só que isso é Antigo Testamento. E Antigo Testamento, eles não tinham a habitação do Espírito Santo. Eles recebiam algumas visitas. De vez em quando o Espírito Santo ia lá dar uma passeadinha na vida deles. Tomava um rei lá do outro lado. Mas e nós? E nós, que temos a habitação do Espírito Santo em nós, até quando que a gente vai olhar para o nosso próprio umbigo, e por aquilo que tem acontecido na nossa vida, ou aquilo que aconteceu na nossa vida? Ah, você fala assim porque você não tem um pai bravo que nem eu, você não tem uma mãe brava que nem eu, você nem sabe o que aconteceu na minha vida, como que você pode dizer uma coisa dessas? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está se importando com o seu passado, Ele quer o seu futuro. O que Deus tem para você é a identidade no futuro. Para de olhar para trás. Para de olhar aquilo que aconteceu, as dores que você passou. Tira os olhos dela e fixa na cruz. Sabe por quê? Quando Jesus estava sendo crucificado, Ele deu um grito: Tetelestai, está consumado, a obra foi feita, está completo, está concluído. E sabe o que a gente precisa fazer para usufruir dessa obra? Crer. Quer abrir um nível de possibilidades na sua vida que extrapola até mesmo o que você pensa? Creia, acredite naquilo que Deus fez, que a obra dele é completa e é perfeita. E acredita no futuro que Deus tem para você, a identidade que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para você, o monte que Deus tem para você. Não fique parado. Não fique parado. O que Deus está fazendo com essa geração é tremendo, é espetacular. Só que tem uma coisa, essa geração tem que aceitar. Essa geração tem que aceitar. Sabe por quê? Pega os livros antigos para você ver. Spurgeon, John Scott. Pega, dá uma lida para você ver. Aí você vai ver que ele estava vivendo exatamente o que a gente está vivendo hoje. Lutero começa a falar de uma igreja que estava escondida dentro da própria igreja, que é o que acontece hoje.
Todos esses homens, eles tinham revelação daquilo que Deus estava fazendo, e eles começaram a agir naquilo que Deus estava fazendo. Só que a geração não se tocou e continuou imóvel. E aquilo que Deus estava fazendo, o propósito a qual Deus estabeleceu, foi estagnado. Por isso que eu quero dizer para você dessa identidade hoje, para que você não pare isso, muito pelo contrário, multiplique isso, mostre para as pessoas o que é ser. As pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver, cara. Não existe mais exemplos bons hoje em dia. Seja um exemplo bom. Ah, não existe um exemplo de um bom pai. Eu vou ser um bom pai. Seja o que você quer, porque Deus já abriu essa possibilidade para você, entende? Isso já foi aberto. A partir do momento em que você aceitou ser filho de Deus. E isso é muito louco, porque Deus fala assim, ó, aqueles deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu esqueci o começo. Aos que creram, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Direito não é obrigação. Ele não pegou e falou assim, ó, você creu, agora você é obrigado a ser meu filho, seja. Deu o direito. Você quer ser meu filho? Está aqui o contrato. Assina aí. Só que não assina de qualquer jeito. Porque o livro de Mateus vai falar pra gente de um construtor que estava construindo uma torre. E ele precisa analisar antes o projeto para saber aonde essa torre vai dar. Sabe? Tem que ver se esse projeto eu vou conseguir alcançar o topo. Porque senão ele ia ser vergonha para a cidade. Deus te deu a possibilidade de ser feito filho de Deus. A partir do momento que você aceita essa possibilidade de ser filho de Deus e começa a viver sendo filho de Deus, você recebe a herança de Deus e começa a multiplicar a herança de Deus. A partir do momento em que você começa a multiplicar a herança de Deus, meu amigo, abre níveis de possibilidades para você que eu nem imagino. Que eu nem imagino. Sabe por quê? Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. É esse o nível de possibilidade que você tem. Se você é filho de Deus, se você está vivendo a identidade de filho de Deus, esse é o nível de possibilidade que você tem. Muito mais alto do que os seus. Ah, nossa, eu penso em ir para os Estados Unidos, eu vou fazer uma faculdade lá nos Estados Unidos e vou ser isso e tal. Cara, é muito mais alto que isso. Ah, eu penso em ser uma juíza. Nossa, eu vou ser uma juíza muito boa e vou fazer isso. É muito mais alto. Ah, eu quero ser um médico. Eu vou fazer isso é muito mais alto. É isso que Deus tem pra gente. É isso que Deus tem pra gente. Essa é a identidade de filho de Deus. E o reino de Deus vai ser estabelecido através disso. Porque quando eu estiver sendo médico, eu vou ser o melhor médico, eu vou representar Deus sendo médico. Quando eu estiver sendo advogado, eu vou ser o melhor advogado, eu vou representar Deus sendo um advogado. Quando eu for motorista, eu vou representar Deus sendo motorista. As pessoas vão ver Deus em mim. E não vai ser uma luz diferente apenas. Ah, tem um ar diferente quando eu chego perto de você. É muito mais que isso. É uma transformação de espírito.
uma transformação de espírito. É essa a identidade que Deus tem pra gente. Eu quero te fazer a mesma pergunta que eu fiz no começo: o que você tem feito da herança que Deus te deu? O que você tem feito da herança que Deus te deu? Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Quero te convidar a fechar seus olhos e começar a pensar naquilo que você está limitando. Qual é o limite que você tem colocado para Deus? Qual é a caixa que você tem enquadrado Deus e falado para Deus: até aqui você vai, mas daqui você não passa? Qual é o teto que você tem colocado? Ah não, mas o meu pai só alcançou até aqui, então eu só posso alcançar até aqui. Cara, Deus tem mais para você. Daquilo que Deus tem como herança